Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui para estudar um pouquinho, falar um pouquinho do Evangelho, falar um pouquinho da nossa caminhada, expor um pouquinho o que temos aprendido, buscando cada vez mais essa conexão com Deus, nosso Pai. Gratidão a Ele, gratidão a Jesus, gratidão aos benfeitores dessa casa que têm nos amparado, têm nos cuidado dia a dia, para que a gente possa cada vez mais fazer a nossa luz brilhar. Gratidão a todos, principalmente a vocês que nos acompanham, estão aí de casa, os aqui presentes, uma grande alegria. Nós vamos refletir um pouquinho sobre essa obra, Boa Nova, psicografia do Chico. Obrigado, Chico, ditado pelo Humberto de Campos. E amigos e amigas, a gente não tem ainda a percepção do trabalho grandioso do Chico, do Humberto de Campos, do André Luiz, do Emmanuel, ao longo desses livros, desse trabalho grandioso que eles fizeram a nosso favor. Então, quando a gente pega um livro assim, dessa lavra, desses companheiros, a gente precisa agradecer o trabalho firme, perseverante, que todos fizeram para nós, não é isso? O livro não é um trabalho desses companheiros para que a gente possa desfrutar de algumas referências, de algumas dicas para que a gente possa fazer os ajustes na nossa caminhada. Então, muito obrigado ao Chico, muito obrigado ao Humberto de Campos. Nós vamos trabalhar hoje a lição número 3, Primeiras Pregações. Capítulo gostoso, muito bom, para a gente refletir um pouquinho sobre a nossa caminhada e o convite desse Cristo que nos chega. E Humberto de Campos narra para nós: nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista. João o Batista, no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor. Até que o Divino Mestre, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Bacana a narrativa de Humberto de Campos, que ele traz para a gente uma conexão que a gente ainda, lendo a Bíblia, a gente ainda não tinha feito, não tinha percebido. Que Jesus, durante o tempo que esteve no deserto, também estava acompanhado de João, o precursor. Olha que dupla, né? Olha que dupla. Os dois ali refletindo, né, as orientações do Cristo, de Jesus para João, refletindo sobre o que estaria por acontecer. Lembremos que Jesus ali estava aproximadamente com 30 anos, né, tinha trabalhado junto à família, auxiliado, uma comunidade. Né? Muitas vezes a gente esquece isso, né? Que Jesus, de 0 aos 30, teve numa comunidade, trabalhando, ajudando a família, ajudando os irmãos, a todos aqueles ali. Então a gente fica assim, não, mas deve ter sido um convívio gostoso, né? Ter aquele Jesus, né? Com aquelas colocações, com seus hábitos, né? Porque eu não ia deixar de ter hábitos constantes dentro daquilo que ele já conhecia. Então, muito bacana a gente perceber essa vivência. Muitas das vezes a gente esquece desses 30 primeiros anos, né, que Jesus teve junto a nós, esperando alcançar essa condição, um momento para demandar, né, como diz Humberto de Campos, para iniciar as suas primeiras pregações. É muito bacana a gente perceber, né, esse movimento dele. E aí, Humberto de Campos continua dizendo:
sentado como um peregrino em Jerusalém, nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. A gente vai lendo, vai refletindo, né? E a gente vai pensando, como não notá-lo? Não é isso? Como não notá-lo? Aquela figura ímpar. Como não notar? Como que a gente muitas das vezes percebe algumas pessoas perto da gente que têm uma postura, um olhar, atos, pensamentos e palavras diferenciados? Imagina então esse Jesus, esse Cristo. Como que foi fácil, né, notar por esses sacerdotes essa figura ímpar. Então, a gente vai percebendo que Humberto de Campos vai caprichando, né, na narrativa com relação a essa persona que ele utilizou. Foram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? E aí, quando eu estava preparando, né, o estudo para a gente refletir, eu fiquei pensando assim, Elmo, que veio fazer nessa reencarnação? Que viemos fazer? Que é uma pergunta de Hanã para Jesus. E a gente também precisa se fazer essa pergunta para a gente entrar no contexto, para que a gente perceba o contexto que estamos presentes. O que estamos fazendo na cidade? Desafiadora pergunta. Mas nós não somos os filósofos espiritualistas, como está dito lá no Livro dos Espíritos? A proposta não é refletirmos sobre o que lemos e trazer para a nossa vida? A gente conseguiria, com tranquilidade, responder essa pergunta? O que viemos fazer na cidade? Cidade planeta Terra, cidade Brasil, cidade Belo Horizonte, mas o que viemos fazer independente da localidade? Considerando aí a nossa imortalidade da alma, considerando aí a vida futura, considerando o projeto divino para a nossa caminhada, considerando e buscando cada vez mais os aprendizados espíritas para lembrarmos do nosso projeto reencarnatório. Porque quando a gente pensa nessa pergunta de Hanã para Jesus, a gente precisa lembrar que Jesus veio com um projeto. Não é? Veio com um projeto. E nós? Viemos sem um projeto? A literatura, o nosso desconfiômetro nos coloca sempre essas questões. Temos um objetivo para essa nossa reencarnação. Então, por isso que eu parei nessa pergunta para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão. O que estamos fazendo na cidade? Mas a pergunta foi para Jesus. E, com modesta nobreza, exclamou o Cristo: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Nós vamos parar de novo e vamos nos perguntar: o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus?
Porque a narrativa desses queridos que trazem para a gente é para a gente fazer esses vai e vem. Ah, isso aconteceu há 2000 anos atrás, mas como é que nós estamos hoje? Porque a literatura que a gente explora, que a gente estuda, é para chegar até os nossos corações, até o nosso raciocínio. O que entendemos de reino de Deus? E aí, Jesus vai esclarecer a Hanã, não é assim? Ele vai esclarecer. Com grande serenidade, esclareceu Jesus. O que a gente pensa que é o reino de Deus, hein? Jesus responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. A resposta é show de bola, né? Mas também quem é que disse, não é? O Cristo. É um trabalho que precisa ser feito em nossos corações. Como anda os nossos corações? Como andam os nossos sentimentos com relação a Deus? Não é instituir o reino de Deus? Como é que nós andamos neste processo de sentimento, de percepção da obra divina? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Com uma gargalhada de desprezo, revidou Hanã: obra divina em tuas mãos? Interessante isso, porque a gente muitas das vezes para na aparência física das pessoas. Não foi o que Hanã fez? O que aquele peregrino poderia oferecer nesse quesito? As suas roupas não dizem o que ele é. As roupas das pessoas, as características físicas das pessoas, não dizem o que elas são. Precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ter cuidado com as aparências. Será que a gente está prestando muita atenção na parte física e esquecendo da parte espiritual de cada um? E lembrei aqui do nosso querido Jorge, lá do tempo do Chico. Lembra do Jorge? Andava pelas ruas, sujo, e Chico recebia ele lá e sempre pedia ao Jorge para poder recitar uma poesia, cantar uma canção, e o Chico parava tudo para atender, para conversar com o Jorge. E aí conta-se, que o Jorge ria, e aí os seus lábios, rachados, soltava uma gotinha de sangue e beijava o Chico, e aquilo ficava no rosto do Chico, e dizem, que ninguém nunca viu o Chico limpando. E aí depois o Jorge desencarna e aparece para o Chico. Precisava daquela experiência naquela vivência para poder desencantar, completar. E aí vem com aquelas características. Isso é para nos chamar a atenção para o que estamos enxergando nos outros. E Hanã comete esse equívoco. Comete esse equívoco. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Respondeu o mestre com humildade: essa resposta não é muito boa, não. A resposta vai falar fundo a todos nós. Preparados? Ainda bem que o Humberto Campos está falando, não é o Telmo, Vamos lá, a resposta do Humberto Campos, Olha o que ele fala. A fala de Jesus é:
Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Nós? Não somos nós? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Os amigos vão lembrar de uma fala de João o Batista, quando ele fala assim: endireitai os caminhos para a chegada do Senhor. Endireitai. Não é fisicamente, não. É nós. Precisamos nos aplainar para ajudar ao Cristo na sua tarefa. Por isso que desejamos ser discípulos. Por isso desejamos ser apóstolos. Para que o trabalho do Cristo fique mais simplificado. Nós. É tão gostoso, amigos e amigas, a gente se encontrar aqui no cantinho, várias vezes a semana, a gente perceber os nossos esforços diários para colaborar com Jesus. Tão gostoso. A gente perceber e muitas das vezes a gente chega, coloca a cabeça no travesseiro e fala assim: estou indo bem? Estou buscando ser esse companheiro? Meu esforço realmente vai frutificar? Eu posso me nomear pelos meus esforços, pela minha dedicação, pelo meu compromisso como um companheiro? Respondeu o mestre com humildade. Observou Hanã. Sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina? Já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Com energia serena, replicou-lhe Jesus: sacerdote, sacerdote. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. E aí a gente volta na frase anterior dos companheiros e a gente percebe que a gente tem a vontade de fazer parte desse grupo. Não é verdade? Nós temos a vontade. Nós queremos. Nós sentimos que é o caminho. Aí a gente começa a entender o que Jesus está falando. Trabalhar o sentimento. E esse sentimento trabalhado, desenvolvido dos nossos encontros, nas nossas leituras, nas nossas tarefas, faz com que a vontade esteja sempre presente no nosso dia a dia. Uma compreensão um pouquinho maior com o familiar, uma tranquilidade um pouquinho maior no trânsito, com o vizinho, com os filhos, um pouquinho só. Não é tudo não, né? Porque a gente ainda não dá conta de tudo, mas um pouquinho a cada dia, a cada momento. E a gente vai trabalhando, vai se esforçando, vai tendo uma visão muito mais espiritual do que material. Esse é um movimento que tem acontecido em muitos corações. Um despertar para a vida espiritual. É esse um dos propósitos da ciência espírita, do espiritismo. Com o nosso conhecimento do espiritismo, diminuirmos, combatermos o materialismo. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conhece Romas ou Atenas?
Disse Jesus convictamente: conheço o amor e a verdade. Amigos, é interessante a gente estudando essa lição. Eu não sei se vocês perceberam, mas o primeiro lugar que Jesus vai em visita após completar os 30 anos é a Jerusalém. A chance é ofertada àqueles de Jerusalém. Porque imagina se esses doutores, esses participantes ali do templo reconhecessem o Cristo, o Messias. Olha que interessante isso. Jesus primeiro vai até aqueles que, por conhecer as leis, deveriam reconhecê-lo. Deveriam entender, até nessas falas que ele coloca aqui. Ele fala e propõe: conheço o amor e a verdade. Engraçado isso, interessante, porque nos é ofertado as coisas boas em primeiro lugar. As boas situações sempre nos são ofertadas. E muitas das vezes a gente não tem a percepção de senti-las. A gente tem a dificuldade ainda de reconhecer a verdade e o amor. E continua Hanan inquirindo: tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Respondeu o mestre brandamente: sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Sei qual é a vontade de meu Pai que estás nos céus. E aqui é interessante que no Evangelho, muitas das vezes a gente percebe essa fala de Jesus. Vosso Pai, nosso Pai, meu Pai. Mostra muitas das vezes a gradação do nosso entendimento. Porque a gente precisa lembrar que a proximidade do Cristo com Deus é uma proximidade muito mais rica. E nós ainda estamos com o Pai ainda distanciado, ou nós distanciados desse Pai. E aí quando ele fala aqui que sei a vontade de meu Pai, a gente percebe que o Cristo sabe muito mais da vontade de Deus do que nós. Por isso que ele é o nosso guia e modelo. Por isso que ele é a nossa referência. Por isso que ele vem ser para nós o bom pastor, o bom amigo, o bom companheiro, que nos possibilita vermos um novo caminho. Um caminho mais verdadeiro, um caminho mais amoroso, um caminho cada vez mais feliz. Que nos levará, com certeza, a realizarmos o projeto de Deus. Lembrando, da questão 132 do Livro dos Espíritos, para refrescar a nossa memória sobre o nosso objetivo, aquela pergunta: qual o objetivo da encarnação? Qual o objetivo da encarnação? E aí os benfeitores, lembrando aqui, para a gente recordar também quais são os benfeitores que ditam e corrigem o Livro dos Espíritos. Estão lá linkados, relacionados no prolegômenos do Livro dos Espíritos. Primeiro, João Evangelista, junto com Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Swedenborg, etc, etc. Então, toda vez que a gente pegar o Livro dos Espíritos, a gente precisa lembrar desses coordenadores da ciência espírita, lá, hoje e amanhã. Porque o trabalho deles ainda não terminou. Eles ainda continuam nos auxiliando
nesse processo de descobrimento da vivência do mundo espiritual, relacionando com o nosso momento reencarnatório. Então, esses benfeitores respondem que o objetivo da nossa encarnação é que a lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição, à santificação, à purificação, à felicidade plena. Gente, isso a gente devia lembrar todo dia, né? De manhã cedinho, antes de tirar os pés da cama. A gente devia lembrar, falar, opa, estou na carne, eu tenho um objetivo aqui. Que Deus amorosamente, bondosamente nos propõe. E que não tem jeito de eu não ser. Já pensaram nisso? Não tem outra forma de eu não ser. O objetivo final, eu posso dar as voltas que eu quiser. Mas todos nós chegaremos à condição do Cristo e muito mais, porque Ele mesmo diz isso no seu Evangelho. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. E é interessante isso, que lá em Levítico está dizendo isso também. Sede santo como é santo o nosso Pai. Jesus repete, Pedro repete nas suas cartas, para nos mostrar essa grande caminhada que precisamos fazer. E por que não nos esforçarmos diariamente para encurtar essa viagem? Para nos aproximarmos mais de Deus e dessa perfeição e dessa felicidade. A lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição, à felicidade. E tem um segundo objetivo nessa mesma resposta, a de nos colocar em condições de auxiliar a Deus na obra da criação. Deus conta conosco. Deus conta conosco. Isso é muito interessante a gente perceber e começar a refletir sobre isso. As coisas que eu faço, todas as coisas que faço, precisa ser direcionada para auxiliar a Deus. Essa conexão é importante. Essa consciência, essa lucidez, nós precisamos trazer sempre. Né? Aí continua a nossa narrativa. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia, em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário. Antes, alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol, a caminho de sua Galileia distante. Daí a algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Aqui a gente lembra novamente da questão do nosso projeto, do projeto de Jesus. Quantas vezes na nossa caminhada nós ainda iremos encontrar com alguns amigos ou ex-amigos para aproveitar essa reencarnação? Os amigos já pensaram nisso? Que nós ainda iremos encontrar com pessoas importantíssimas para nos restabelecermos? Nós com eles e eles conosco? Será que nós não vamos encontrar com alguém numa fila? Será que nós não vamos encontrar com alguém no trânsito? Será que nós não vamos encontrar com um conhecido do conhecido? E essa pessoa será muito importante na nossa caminhada? Precisamos abrir os olhos para todos os espíritos
encarnados e desencarnados, que nós encontramos o nosso caminho. É interessante a gente entender e buscar que há uma possibilidade constante em nossa vida de encontrar pessoas que vão ser importantes. Já temos algumas, precisamos usufruir dessas oportunidades que nos são colocadas. Papai, a mamãe, o vovô, a vovó, os tios, os filhos, os esposos, as esposas. Precisamos atentar para a oportunidade de esse reencontro ser reencontros sadios para todos nós. Em breves instantes, Jesus ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. E conhecia, né? E os conhecia muito bem a todos. A manhã era bela, no seu manto diáfano de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os eloendros da praia, como se brincassem ao sopro das vibrações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio à profunda alegria. Isso aqui é Humberto de Campos, passando para a gente uma noção, uma pequena ideia da beleza de Cafarnaum. Poeticamente, falando da natureza bela, do lago, das suas águas, trazendo para a gente uma visão do trabalho bom e tranquilo, porque eles estavam alegres, realizando o seu trabalho material. E o Cristo se aproximando. A gente também não poderia pensar nisso? Cada vez que realizamos os nossos trabalhos, conectados com a natureza, a chuva gostosa de hoje, as plantas como gostam, a gente precisa perceber que cada movimento nosso, cada dia, cada volta do relógio, nós estamos nos aproximando do Cristo. Ou o Cristo se aproximando de nós, Depende aí do ponto de vista. Precisamos ter esse bom olhar para a nossa caminhada. Amigos e amigas, precisamos ficar mais satisfeitos com os locais, as posições que estamos postos, colocados, alojados, residentes. Temos que ter bons olhos para tudo que nos rodeia. O nosso corpo, a nossa casa, a vizinhança, a cidade, o país, o planeta. Precisamos cada vez mais estarmos conectados com a providência divina. E eu lembro de uma fala que está lá no livro A Caminho da Luz, psicografia do Chico, ditado pelo Emmanuel. Obrigado, Chico, obrigado, Emmanuel. Emmanuel fala para nós que o homem, por desconhecer a providência divina, ele nomeia a natureza de natureza. O homem, por desconhecer que atrás de uma couve, um limão, uma chuva, uma nuvem, uma montanha, do mar, existe a providência divina. Tudo, graças a Deus, é providência de Deus através desses benfeitores e de nós. Aí a gente entende a resposta dos benfeitores no Livro dos Espíritos, na questão 3.2. Deus aguarda a nossa parte na obra da criação. Não é assim? A natureza, amigos e amigas, não é obra do acaso. É obra de engenheiros siderais. É obra
tinha um projeto grandioso de arquitetos, engenheiros, pedreiros, botânicos, químicos, físicos, matemáticos, contadores. Todas essas profissões, habilidades, elas são utilizadas para realizarmos o projeto divino. E continua Humberto de Campos a Jesus, dizendo para nós: Jesus aproximou-se do grupo e assim que 2 deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Jesus não ia falar de outro jeito, né? Jesus sempre buscando a amizade. E disse Jesus: Simão e André, filhos de Jonas, Telmo, nós todos aqui, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Esse convite não ficou lá atrás não, viu gente? Esse convite está aqui hoje. Esse convite precisa ser renovado, ouvido por nós a todo momento. O convite de Jesus para que nós trabalhemos na obra de Deus. André lembrava-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado, atônico, perplexo. No entanto, quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: Sede bem-vindo. Jesus, então, falou docemente do Evangelho, com o olhar encendido de júbilos divinos. Por que o Humberto de Campos não contou essa parte, né? Por que ele não contou o que Jesus explicou do Evangelho, né? Como deve ter sido essa narrativa de Jesus para esses dois? Aí a gente entende muitas das vezes por que eles eram tão agarrados, por que se dedicaram tanto. Porque, por mais que a gente esmiúce essas narrativas, ainda ficou muita coisa sem a nossa ciência, sem o nosso conhecimento, né? Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os 3, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: Um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas? Ao que Pedro obtemperou como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. Como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. André, amigos, o lago é muito grande e há várias aldeias circundando estas águas. O reino poderá abrangê-las todas. Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perquiridor, como se for uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor, Jesus, esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente: para todos nós, queremos ser discípulos de Jesus? Queremos ser discípulos de Jesus? André e Simão, Telmo e companhia, se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? Ambos os pescadores se esboçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém,
Como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito? E sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente. Antes da resposta, a pergunta para nós. Se ouvíssemos a voz de Jesus, nós a reconheceríamos? Doce, melodiosa, gostosa, será que também vibraria dentro de nós uma lembrança? Eu já escutei essa voz em algum lugar? Porque a voz, creio eu, ela não chegaria sem a vibração desse ser maravilhoso que conhecemos. Então, quando Simão e André ficam inquirindo aqui intimamente, não me é estranho. Eu já ouvi. Essa voz tem uma força diferente das outras vozes. E aí isso tudo vai de encontro ao que nós e eles desejamos de bom, de justo e de nobre. E a resposta não poderia ser outra, né? A resposta não poderia ser outra. Senhor, seguiremos os teus passos. E não é fácil. Seguir os passos de Jesus não é fácil. Eu tenho no meu computador uma frasezinha, um papelzinho coladinho lá, e diz assim: o Evangelho não é para os fracos. O Evangelho não é para os fracos. E sempre que leio, e sempre que olho, eu penso na caminhada de Paulo. Foi fácil? A caminhada de um Gandhi, a caminhada de uma Madre Teresa, de uma irmã Dulce, de um Buda, foi fácil? De um Chico, de um Emmanuel, de um André Luiz, de Valdo lá com seus 600 filhos adotados. Olha que maravilha! A gente dá mal dá conta de 1, 2, 3, né? 600. E os amigos que já assistiram o filme, né? Lá tem uma narrativa bonita que ele, conversando com a Joana, ele fala que queria ter família. Aí no filme ela baixa a cabeça assim, né? Nessa não está programado isso não. Nessa não está programado isso não. Mas ele auxiliou 600 filhos. Eu não sei se você sabe, mas a maioria vieram de prostíbulos que ele buscava junto àquelas mães. Bonito, né? E aí a gente vê o Divaldo hoje, trabalhador ferrenho. Dizem que ele é o trator de Jesus, né? Que ele abriu estradas em países, em localidades, que não se passava nada do Evangelho. Divaldo, convidado, sempre viajou. Então, os amigos conseguem entender essa frase que está lá. O Evangelho não é para os fracos. Mas para isso, para que a gente tenha essa força, essa vontade, esse sentimento, como bem diz Jesus aqui, nós precisamos ter o conhecimento da vida espiritual, da vida futura, da vida atual, percebendo que ela é pequena na nossa existência inteira. Eu gosto sempre de repetir que a nossa vida, porque só temos uma, é muito parecida com uma novela. A novela não é cheia de capítulos? A nossa existência, a nossa vida também é cheia de capítulos, cheia de existências. Nós estamos no capítulo hoje, que é fruto do capítulo anterior. Não é assim que acontece lá na novela?
E para entrarmos nessa existência, nesse capítulo, não tem um roteiro? Lá no ator, né? Ele não tem, vai ser pobre, vai ser rico, vai ser feio, vai ser bonito, vai estudar, não tem todo um roteiro? Branco, preto, não tem todo um roteirinho? Vai trabalhar, não vai trabalhar? Tem. E aí nós adentramos pela bênção do útero materno. Obrigado, mamãe. Adentramos esse capítulo, obrigado, papai, para podermos cumprir um roteiro. E precisamos nos atinar para esse pequeno trecho, para esse pequeno roteiro, que vai nos orientar, nos auxiliar no capítulo seguinte. Não tentemos, muitas das vezes, abarcar tudo, mas bem a vida que temos hoje. Viver bem o hoje, presente. Porque, amigos e amigas, quantas vezes nós achamos que estamos presentes, mas o tempo todo pensando no passado, o tempo todo vivendo um futuro. Mas esquecemos do hoje, do dia de hoje. Prestar atenção na minha respiração, prestar atenção na batida do meu coração, prestar atenção no que estou pondo na mesa, no que estou ingerindo, prestar atenção no que bebo, no que penso. Atento ao dia de hoje. Porque ele será o adubo para o dia futuro, para o dia de amanhã. E nós queremos ter um amanhã bom, mas ele precisa ser trabalhado, vivenciado agora. Nós precisamos estar presente. Lembrando novamente nosso querido Emmanuel, agora lá no livro O Consolador, ele fala para a gente que saúde é a perfeita harmonia da alma. Olha que bacana isso. Saúde. E nós estamos aí passando por essa pandemia, passando, viu, gente? Passando por essa pandemia. E ela é um teste a todos nós. Para que a gente trabalhe, como diz Miramês, lá no livro Horizontes da Fala, o capítulo também intitulado, Horizontes da Mente, o livro, o capítulo também intitulado Horizontes da Mente. Miramês fala para nós, para termos cuidado com o medo em demasia. Medo em demasia. Coragem em excesso. Olha o que ele chama a atenção. Mas isso só funciona se eu estiver atento ao dia de hoje. Trabalhando a minha bagagem, os meus saberes, os meus conhecimentos de outrora e colocando em prática hoje. Amigos e amigas, o passado, ele é muito inconveniente, porque ele quer se fazer presente. Sabiam disso? O passado é muito inconveniente. Ele quer viver no presente. E a gente precisa, como bom motorista, de vez em quando dar uma olhada no retrovisor, mas sempre atento ao para-brisa, ao que vem pela frente. Sempre atento, porque é onde nós podemos atuar. Por isso que essa fala de Jesus me chamou tanta atenção. Senhor, seguiremos os teus passos. Quais são os passos de Jesus? Por onde ele anda? Por onde os cristãos necessitam andar? Onde é que ele estaria pisando se estivesse aqui hoje? Como ele estaria se comportando? Porque a gente precisa fazer esse exercício de busca da proposta dele. A gente precisa fazer essa busca. Onde ele andaria na minha situação? Como ele faria? Como ele agiria? Porque esse exercício precisa ser feito. Porque nós não somos quase discípulos
E o discípulo precisa seguir a disciplina do mestre. Não é assim? Para você ser discípulo, você não precisa seguir a disciplina daquele. E aí, os dois, e nós também, respondemos: sim, Senhor, seguiremos teus passos. Muitas das vezes sem saber do que vem pela frente, mas confiantes em Jesus. E aí a gente não deveria ter medo em demasia, nem coragem em excesso, como diz Miramês. E continua Humberto de Campos dizendo para nós: Jesus os abraçou com imensa ternura, e como os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si ditérios ridicularizadores, o mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, na qual se erguia a intendência de Antipas. Entrou calmamente na coletoria e, avistando um funcionário oculto, conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe: que fazes tu, Levi? Interpelado, fixou-o com surpresa, mas seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: recolho os impostos do povo, devidos a Herodes. Perguntou-lhe Jesus, então, com firmeza e doçura: queres vir comigo para recolher os bens do céu? As falas de Jesus, né, é doce, né? É doce, é gostosa. Porque ele só oferta situações que vão nos engrandecer. As ofertas de Jesus é assim. Não queremos recolher os bens de Deus? Não queremos. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. Oi? Vamos falar assim. A gente fala, Marília, a gente fala, só que de uma forma ainda não tão lúcida, não tão consciente. Quando nos somos convidados para uma coisa não boa, quantas vezes a gente fala não para aquilo e sim para o Cristo, sim para Deus? Gente, nós acertamos muito ao longo do nosso dia. A gente precisa prestar atenção nisso. Nós já andamos muito equivocados. Uns dias atrás, uns meses atrás, uns anos atrás. Nós fazíamos escolhas não boas, gravíssimas. Hoje não. A gente já tem essa fala. A gente já tem essa fala. A gente já tem esses atos. A gente já tem esse pensamento, né? Quem dera, né? A gente fizesse esses encontros terças-feiras há vários anos. Só agora que a gente está pegando no tranco, percebendo a necessidade. Antigamente a gente escutava e não refletia, ficava aqui dentro. Hoje não, a gente costuma levar uns 15 minutos, né? Uma hora depois, um dia depois. A gente consegue perceber se ainda trabalhando? Porque o processo é esse, é de formiguinha mesmo. Nossa perseverança, a nossa vontade, ainda fazendo por fazer. Não posso faltar. Mas a gente não sabe por que não pode faltar. A gente não faz lúcido o porquê que não pode faltar. É alguma coisa que toca no nosso coração. Falei assim, alguma coisa fala para mim, se não é essa voz deliciosa de Jesus, né? Não falta não, meu filho. Não deixa de ir não. E aí a gente responde. Estou pronto. Né? E vamos seguindo. E Humberto de Campos continua a narrativa. Disse Jesus, abraçando-o: então vamos. E aí, bacana, eu fico lendo e refletindo, que eu fico assim, toda vez que eu falo
não para aquilo que não é positivo, será que eu não mereço sentir o abraço de Jesus? Será que eu não mereço sentir o abraço da espiritualidade, do nosso anjo da guarda? Assim, não é que está funcionando? Ele não deve nos abraçar? Consegue perceber isso? A vitória, a nossa escolha. Né? Esses benfeitores nos abraçando. Toda vez que a gente evita uma palavra, evita um pensamento, faz uma prece, né? Lembrando aí da nossa campanha de prece, 12h e 6h da tarde. Será que não é nesse momento que nós sentimos esse abraço? E como é bom esse momento da gente se conectar? Continua nosso querido Humberto. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era do coração sincero e puro, para sempre às claridades do seu reino. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na Praça Ampla, cercada de natureza e situada naturalmente junto às águas. No céu, vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape. As aves ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras mais próximas, como se também desejassem senti-lo. E na praia extensa se acotovelava a grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados a publicanos pecadores, com homens analfabetos e simples que a haviam acorrido ansiosos por ouvi-lo. Jesus contemplou a multidão. Jesus nos contempla e enviou-lhes um sorriso de satisfação. Preciso parar aqui, né? Preciso parar aqui, não dá para passar. Né? Vamos nos colocar nessa posição, gente? Vamos nos colocar nessa posição gostosa, da nossa tarefa nessa casa, do nosso envolvimento com isso tudo. Será que ele também não está olhando para nós e sorrindo? Será que ele não está satisfeito também com o nosso progresso? Mesmo que a gente ache que seja um pouquinho. Será que isso não está acontecendo? Será que os benfeitores dessa reunião de terça-feira há tantos anos, 73 anos do nosso cantinho, será que eles também não estão aqui agora sorrindo para nós, satisfeitos? Caminhar, desenvolvimento, nosso esforço. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Renan, ele aproveitaria o sentimento como um mármore precioso e a boa vontade como cincel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos o material de base para a sua construção eterna e sublime. Olha com que material Jesus trabalha, né? Acho que entrou a gente aí, não entrou não? A gente acha uma beiradinha aqui nessa turma que ele procurou e ele procura para edificar o seu reino. Nessa hora que a gente percebe por que a mensagem do Cristo abarca a todos.
Porque podemos não estar bem, mas Ele propõe e Ele quer que nós estejamos bem. Ele quer nos orientar. A dedicação, o empenho dele há bilhões de anos. Não vamos esquecer disso não, amigos. O Cristo trabalha a nosso favor há bilhões de anos. A gente fica pensando só em 2000 anos atrás, né? Não é assim? 2000 anos. Não. Lembremos da ciência, né? Os geólogos, o planeta tem 4,5 bilhões de anos. E Emmanuel narra para a gente lá no livro A Caminho da Luz, Jesus, o Cristo, né? Recebeu essa massa disforme e trabalhou-a junto com os técnicos siderais durante todos esses tempos. Todos esses tempos. Imaginem como nós não somos privilegiados, como nós não estamos sendo assistidos, como nós somos cuidados. O zelo de toda uma comunidade espiritual, inúmeras, que trabalham para nós, conosco, para Deus, com Deus. E aí, quando eu penso nesses números, 4,5 bilhões de anos, 2000 anos, eu começo a me pacificar, eu começo a diminuir o meu estresse, a minha ânsia, precisão disso, preciso daquilo, preciso... Segue, a gente começa a refletir um pouquinho mais. Bem-aventurados os pacíficos, os mansos, que conhecem o ensinamento e que precisa trabalhar ele em todos os momentos. E aí a gente fica menos estressado, menos apressado, mas sim mais presente. Porque a obra divina vai dar certo. Sempre deu. É por isso que Jesus sempre traz o exemplo da natureza. Uma semente de abacate, de milho, que seja, ela vai dar frutos. E nesse momento, quando a gente vê o fruto, a gente entende que Deus determina a perfeição, a santificação de tudo. Quando a gente vê uma fruta, né, a árvore, todo aquele seu esforço, aquela planta, aquele vegetal, todo aquele esforço, e consegue realizar o seu projeto, dar flores e dar fruto, a gente precisa olhar que isso também vai acontecer em nós, conosco. Nós também daremos flores e frutos. Nós também atenderemos, porque é um determinismo divino, essa obra maravilhosa. Por isso, da presença do Cristo. Por isso, da presença dos benfeitores. Que todos desejam constantemente atuar junto a nosso Pai. E Humberto de Campos continua dizendo: começou a falar Jesus da maravilhosa beleza do seu reino. Converteria toda miséria e toda dor num cântico de alegria. E tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz. E bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Gostoso essa lição, né? Uma delícia. Jesus abençoa, que a gente possa cada vez mais seguir o Cristo. A sua doçura, a sua paz, para que realizemos junto com o Pai as suas determinações. Muito obrigado pela oportunidade. Beijo no coração de todos.